Então, o início da discussão de qualquer ciência ou do ensino de qualquer ciência começa na discussão e no entendimento do que é a ciência em si, né? E como ela surge, como o conhecimento científico surge e se torna relevante para a civilização. Ora, a primeira das ciências é a filosofia. A filosofia vai dar origem a todas as ciências. E o que é filosofia? Essa definição, claro, é uma definição minha, né? Eu defino que a filosofia é a ciência primeira, inata do homem, e que é surgida do questionamento do indivíduo mediante a vida e a natureza. Ou seja, ela é a ciência primeira porque todas as ciências vão vir da filosofia. De modo que o questionamento, sendo que a filosofia é o que poderia ser definido até como o questionamento em si, o questionamento leva à busca da resposta, e a busca da resposta leva a novas conclusões, e as conclusões a novas perguntas. E assim a ciência segue se produzindo. Mas no início do estudo das ciências, ou no início, antes das ciências serem bem classificadas e divididas, tudo era filosofia. O ser humano ele nasce com essa natureza filosófica, no sentido de que todo ser humano tem uma necessidade de questionar, de entender, de compreender as coisas, de compreender a sua própria natureza, a sua própria vida, a sua própria essência. Enquanto um animal, um gato, um cachorro, vive no seu instinto e isso lhe basta. O homem não. O homem, por definição, é o Homo sapiens sapiens, quer dizer, o homem que sabe, o homem que é autoconsciente, que tem consciência da sua própria natureza, da sua própria vida, da sua própria existência e, portanto, da sua própria finitude, do fato de que um dia morrerá, um dia deixará de viver. E isso traz questionamentos, isso traz uma profundidade de pensamento que o ser humano tem e outros animais aparentemente não têm, né? Ou visivelmente não têm esse questionamento da natureza, da vida, etc. Então, o ser humano, filósofo por natureza, vai se deparar com as coisas do universo, com o próprio universo, com o próprio cosmos e com a própria vida, os problemas da vida, as grandes questões da vida, o que somos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, porque existe algo ao invés de nada, o problema da dor, o problema da morte, o problema do sofrimento. E mediante todas essas questões, busca algum tipo de resposta, algum tipo de solução para suas indagações. Então, evidentemente, a filosofia é a ciência que nasce das grandes questões da vida. Agora, os primeiros filósofos, ou aqueles que por definição estão ali entre os primeiros, ou entre os principais ali do início da filosofia grega, pelo menos, são polímatas, né? Eles desenvolvem várias ciências. Aristóteles, por exemplo, foi o que mais trabalhou a medicina, a física, a biologia, etc. Né? Então, o filósofo ali, no início da sua investigação humana da filosofia, do questionamento,
no início da filosofia grega, não é o cara que estuda filosofia, não é o aluno na porta da USP fumando um cigarrinho, né? Não. Esse filósofo é o cara que investiga, é o cara que quer saber como as coisas funcionam. E por definição, o primeiro dos filósofos é Tales de Mileto. Antes de Tales, a filosofia era basicamente as filosofias da religião, objetos de estudo da ciência da religião e da teologia. Ali com o zoroastrismo, na região de Ur da Caldeia, que deu origem às religiões monoteístas, o judaísmo, que vem em sequência, né, com Abraão e o seu filho Judá, a descendência do seu filho Judá, o confucionismo na China, o shintoísmo no Japão, o hinduísmo na Índia, mais tarde o cristianismo e posteriormente o islamismo, né? Isso já depois do início, claro, da filosofia grega, mas até o início ali com Tales de Mileto, a filosofia era basicamente baseada nos mitos e nas religiões. E a partir de Tales, o ser humano começa a tentar compreender a natureza, começa a tentar compreender como as coisas são. Então, Tales foi, por definição, o primeiro dos filósofos, que se classifica numa classe de filósofos ali que chamamos de pré-socráticos. Os pré-socráticos estão preocupados principalmente com a arqué. A arqué é digamos assim, a essência das coisas. Um dizia que era o fogo, outro dizia que era a água, outro dizia que era o ar. O que mais se aproximou foi Demócrito. Demócrito falava sobre o átomo. Para Demócrito, então, a arqué de todas as coisas seria o átomo. Só que essa sua teoria fica ali no esquecimento por uns 2000 anos, mais ou menos, até que ela volta a ser revisitada por John Dalton lá na frente, que vai rever a ideia do átomo e vai criar o modelo atômico, né? Depois vem o Rutherford e posteriormente o Bohr, que é o modelo atômico vigente. Então, o Demócrito está classificado dentre os pré-socráticos. Então, os pré-socráticos já conseguiram, no seu tempo, sem muito método científico, digamos assim, estabelecer uma série de coisas, como a ideia do átomo. Fora Demócrito, temos Heráclito. E o Heráclito, ele acreditava, ou ele tinha uma ideia de que o universo ele tem uma certa liquidez, as coisas mudam, as coisas não são exatamente o que são. Por isso, Heráclito vai ter uma briga ali com Parmênides, que acredita no contrário, que acredita que o ser é e o não ser não é. Ou seja, as coisas são imutáveis, as coisas são o que são. Mas para Heráclito, as coisas mudam, as coisas são fluidas, são líquidas. Portanto, o Heráclito vai ficar famoso por uma frase de que o homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Ou seja, as coisas estão em constante fluidez, constante mudança. As coisas não são bem aquilo que são definidas, ou que parecem ser, de forma que o indivíduo que
entra uma vez no rio, quando sai já não é mais o mesmo indivíduo e o rio não é mais o mesmo rio. Essa fluidez, essa liquidez, essa mudança constante das coisas é um detalhe que Heráclito estabelece muito bem e que influencia, digamos assim, o pensamento até hoje. E de fato, o que Heráclito fala hoje em dia, ainda mais depois de Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida e etc., é algo muito coerente. Né? Nós sabemos hoje que nenhuma das 70 trilhões de células que o indivíduo tem no seu corpo aos 30 anos de idade é a mesma que ele tinha ali no momento do seu nascimento. Tudo muda, tudo está em constante fluidez, de constante liquidez. As coisas mudam, as coisas não são constantes. Né? E isso Heráclito estabelece ali ainda antes de Sócrates.